@lelei.com. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tava tendo um probleminha aqui de conexão, muita live acontecendo hoje. Nosso convidado já está acenando aqui, já vou chamá-lo, Dr. Rodrigo Forcinetti. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o nosso país, principalmente. Nós vamos falar sobre as alternativas tributárias em tempo de crise. O Dr. Rodrigo, ele é advogado especialista na área tributária. Ele é professor também. Ele é nosso parceiro aqui do Instituto Valente. Ele é sócio de um grande escritório também aqui na nossa cidade. E nós convidamos ele pelo Instituto Valente para fazer essa live e para poder, assim, levar até nós, os empresários, pessoas físicas também, um pouco de conforto no meio dessa pandemia. Então vamos chamá-lo então. Oi, Pati. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tá tudo certo aí com o som? Tá, tudo certo. E aí, com você? Tudo certo também. Que linda sua Obrigado, paisagem. viu? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Uma honra poder participar de um bate-papo aqui com você, com o Instituto Valente, né? Já temos vários cursos em andamento. Quem sabe o nosso de tributário surgindo daqui a pouco. Oba! Né? Novidade, o pessoal, o que teve de pedidos? Essa live surgiu assim, nós recebemos muito pedido pelo Instituto para falar sobre essa crise tributária. E não teve outro nome que não veio aqui no Instituto se não fosse o seu. Oh, que isso, minha amiga. A doutora Marina Valente falou, vamos chamar o Rodrigo. Tá mandando um abraço também para você. Tá muito feliz de ter aceito o convite. Opa! Manda um abração para a doutora Marina aqui também, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Né? Verdade. Para mim, né, Paty, falar de tributário, nós não recusamos, né? Sempre que nós temos a oportunidade, é uma honra, uma grande... Doutora Amanda também entrando aí, Fernanda. Ah, doutora Amanda. Prazer, viu? Prazer ter a audiência de vocês. É o que você falou, tantas lives correndo aí nesse horário, né? E o pessoal parando para bater um papo conosco. Mas estamos aí, minha amiga. Você quer me fazer alguma pergunta? Quer que eu já comece dando um panorama geral de tudo que... Eu gostaria, porque a Rede Jur, que é nosso parceiro também, gostaria que você se apresentasse para os nossos convidados também. Pode ser? Porque eu já te conheço Claro. desde a faculdade, né? Formamos faz tempo. juntos, estudamos juntos, faz um tempão. Só não vamos falar dos anos, né? Não. Mas eu sou advogado, a primeira coisa que eu gosto sempre de enaltecer, sou advogado, sócio aqui do escritório Brasil Salomão e Matos, professor também de Direito Tributário da Unip, de alguns cursos de pós-graduação também, já há algum tempinho, do IBET, da TAMI, e alguns outros. Também faço parte da Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, represento aqui a OAB no Conselho Municipal de Esportes, prazer enorme também, um lado que eu gosto muito, e faço parte também do Conselho Consultivo da FENALO. Já vi que tem alguns aqui da FENALO, nosso amigo Alexandre Bortolato. Então, fica um abração em todos. Mas atuo mesmo, a minha atuação como advogado é tanto na área tributária, de cooperativismo, e na área de saúde também, de saúde suplementar, tanto a área regulatória quanto a área tributária. Bacana demais, né, Rô? Muito... Chamam de Rô, olha só, Rodrigo. Não, que isso. É que é muitos anos, gente, estudamos juntos. Crescemos juntos, assim, né? Desde criança. Justamente. Tempo bom, né, Rodrigo? Tempo bom, viu?
Então, vamos falar um pouquinho com a pandemia da saúde. Eu falo também que a pandemia também abrangeu toda a parte também econômica do nosso país. Porque tudo parou. O país parou. E aí, como as alternativas, né, para a gente poder passar um pouquinho dessa força, dessas medidas também que o governo tomou, porque cada hora é uma medida que sai, né? Sim. Tá difícil assimilar todas essas alterações, né, Paty? Eu até fiz uma colinha aqui porque eu vou te contar. Eu acho que o ano passado já foi um ano atípico, sem isolamento, né? Que nós tivemos profundas alterações, alterações legislativas importantíssimas, né? Então, e esse ano explodiu. Então, no dia, e nem poderia ser diferente. E eu acho que nesse ponto o governo, de uma forma geral, tem andado bem, editado uma série de medidas tentando conter ou ao menos diminuir os prejuízos que têm sido causados pela pandemia. Então, em todas as esferas, na ordem trabalhista, nas relações de consumo, no tocante à saúde e principalmente na área tributária, né? Porque o peso dos tributos ele influencia a atividade econômica, ele influencia a capacidade financeira das pessoas. Então, não poderia ser diferente. Então, são muitas medidas. Eu gostaria de começar só fazendo um esclarecimento, porque muitos me perguntam, né? Nós estamos tendo uma discussão agora sobre competência legislativa. Quem tem competência para isolar, quem tem competência para abrir o comércio e entre outras atividades, o STF tem tomado decisões importantíssimas no sentido de que a legislação ela precisa ser compatível, a legislação ela vem primeiramente da União com a possibilidade de ser suplementada, complementada pelos estados e posteriormente pelos municípios, mas nós temos um âmbito comum, um campo comum, o que não acontece no direito tributário. Então, isso é importante que seja dito. O primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer é que nós temos dentro do nosso sistema tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais, além do Distrito Federal, é claro, né? E cada ente tributante, ele é dotado de competência para instituir e tratar esses tributos. Então, benefícios, postergar vencimento, trabalhar com as obrigações acessórias, que também tem um peso importantíssimo. Obrigação acessória são aquelas outras obrigações, com exceção do pagamento do tributo, a entrega da declaração de imposto sobre a renda é um exemplo. E nós temos alguns tributos que, apesar da competência dos estados, ela também fica sobre determinadas restrições, como é o caso do ICMS. Então, assim, nós temos a competência de cada um desses entes e não pode ficar centralizado unicamente no governo federal. Por que que o governo federal, a União, ela tem editado um número maior de medidas? Isso é importante também que seja dito. Porque a União, a partir de 88, ela passou a concentrar um número maior de tributos em sua mão. Então, apesar da competência, da autonomia que foi concedida para os estados e para os municípios, o grande peso do bolo da arrecadação tributária fica concentrado na União, que é uma outra discussão, inclusive, que faz parte dos projetos de reforma tributária, né? Se isso não deveria ter uma ampliação das receitas e da autonomia tributária dos estados e municípios, né? Uma outra questão que é importante também que seja esclarecida, que seja dita, é a distinção dos regimes tributários. Nós temos
o regime tributário das pessoas físicas e o regime jurídico e tributário das pessoas jurídicas. Eu ia te fazer essa pergunta, já adiantou. Então no caso específico das pessoas físicas, o principal tributo é o imposto sobre a renda, que já sofreu uma alteração, né, através da instrução normativa a 1930, nós tivemos a prorrogação do prazo da entrega da declaração de imposto sobre a renda de ajuste anual, que em todos os anos o prazo limite é 30 de abril, é o último dia útil do mês de abril, e acabou sendo postergada agora para o dia 30 de junho de 2020. Então, o principal tributo a ser pago pelas pessoas físicas, ele sofreu uma alteração. A primeira parcela a ser paga pelas pessoas físicas seria também no dia 30 de junho, né? Depois nós temos a possibilidade de pagamento em até outras 8 parcelas. O restante, então, para quem quiser pagar em uma única vez, fica vinculado a esse prazo. E as demais, no dia 31 de julho, no dia 31 de agosto, sendo a última no dia 29 de janeiro de 2021, para quem quiser parcelar os valores. Apesar então, desse... Isso que eu ia te perguntar. Esse parcelamento vai ser feito após? Na verdade, assim, quando você entrega a declaração de imposto sobre a renda das pessoas físicas, você já menciona como vai ser feito o pagamento. Então, no momento da declaração do imposto sobre a renda, você já estabelece como vai ser a forma de liquidação, né, Paty? Então, nesse momento, é importante que seja dito que quem resolve parcelar o débito em até 8 parcelas, ele fica sujeito a atualizações, tá? A taxa Selic e 1% calculado ao mês. Então, é importante que seja dito, né? Nesse tempo em que os juros e a correção eles estão baixos, então hoje a taxa Selic está entre 3,5% ao ano, talvez seja uma vantagem você promover o pagamento à vista. Apesar de toda essa postergação do pagamento, muitos têm restituição do imposto sobre a renda pessoa física. Então, muitas... aliás, a restituição é sempre importante esclarecer, ela não é um benefício dado pelo governo. A restituição nada mais é do que um valor que você pagou a mais durante o período. Então, por exemplo, quem vai entregar a declaração do imposto sobre a renda agora faz uma análise de 2019 e você, pagando a mais em 2019, você tem direito à restituição. E nós tivemos uma alteração também promovida pelo governo federal que antecipou e dividiu a restituição do imposto sobre a renda em 5 parcelas, sendo o primeiro lote a ser pago no último dia útil do mês de maio, né? Então, essa também é uma importante mensagem no tocante às pessoas físicas. Ainda com relação ao regime das pessoas físicas, nós tivemos a postergação do FGTS, que no caso do empregador doméstico também afeta as pessoas físicas, né? O FGTS, através da medida provisória 927, através da circular da Caixa 893, para quem gosta de anotar os fundamentos legais, né? Sempre tem. E houve uma prorrogação das competências dos meses de março, abril e maio, postergando-se para os meses de julho, com final em dezembro, tendo em vista que esse valor que está deixando de ser pago, ele poderá ser quitado em 6 parcelas. Estou vendo aí que o
que o Fábio já está dizendo que está anotando todos os fundamentos legais. Vou mandar um abraço para o Fábio. Ele falou que já viu o Fábio, perguntas. A Tânia, já viu o Klaus aqui, meu sócio querido, Tatiana. Bom, e no regime das pessoas jurídicas? Então, nós temos as pessoas físicas, eu acredito que essas tenham sido as principais alterações. Com relação às pessoas jurídicas, nós também temos alguns regimes de recolhimento. Nós temos quem adota o MEI, né, que são aquelas pessoas que têm um faturamento pequeno, de aproximadamente 90 mil no ano. Nós temos as microempresas e as empresas de pequeno porte, que podem fazer a opção pelo Simples, um regime simplificado de unificação dos tributos, onde o cálculo é feito só pela receita. E para quem não está incluso nesses dois regimes especiais que nós temos dentro da nossa realidade, nós temos a possibilidade de recolhimento pelo lucro presumido e pelo lucro real. O lucro presumido, como o nome diz, é uma presunção. Quem acaba optando pelo regime das pessoas jurídicas do lucro presumido tem uma afetação direta com relação ao PIS e a COFINS, que são outras contribuições pesadas que nós temos no nosso sistema. E quem opta pelo lucro real, da mesma forma. Então, em linhas gerais, esses seriam os principais regimes, lembrando que depois nós temos ainda os tributos estaduais e municipais. No regime simplificado, nós agrupamos todos esses tributos no Simples e, para quem fica no lucro presumido e no lucro real, você recolhe cada tributo dentro da sua sistemática. Aí nós temos uma série de tributos, né, Paty? Imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias, no caso do Estado, o ICMS, no caso dos municípios, o ISS, o IPTU, que é bem pesado. Então, é importante que seja dito que cada ente tem competência para legislar sobre os seus respectivos tributos. Já falei de uma alteração que nós tivemos agora, que afeta as pessoas jurídicas, que seria o FGTS. O FGTS que incide sobre a folha de salário, sobre os rendimentos pagos aos trabalhadores. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, sobre a preservação do emprego e da renda, referente ao FGTS. Perfeito, Paty. A pergunta é boa, porque a empresa... A gente teve várias perguntas desse sentido, muitas. Tá. As empresas, em geral, as pessoas jurídicas, elas têm a sua responsabilidade social. Né? Porque muitos... a empresa só pensa em lucro. Não. A empresa, em geral, as pessoas jurídicas, por sua natureza, elas possuem uma responsabilidade social. Né? A principal responsabilidade seja, talvez, a geração de emprego, o incremento que se gera na economia. Você gera valor à sociedade em geral através do instrumento das pessoas jurídicas. Então, todas essas medidas que estão vindo para tentar amenizar o impacto do isolamento, principalmente nas pessoas jurídicas em geral, tem como foco final a ponta, né, que é viabilizar o ganho, seja para os sócios que estão em torno dessa pessoa jurídica, seja com relação a todos os seus empregados, além dos terceiros, que são aqueles que não mantêm com essa pessoa jurídica o vínculo de sócio, né? Tampouco o de vínculo empregatício. Então, essa pergunta foi importantíssima, porque todas essas alterações, elas estão focadas nesse sentido. Com relação às empresas que estão no Simples, de novo, é o regime simplificado, ao invés de recolher imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias à parte da empresa, ICMS e ISS,
nós tivemos uma prorrogação também do pagamento. O comitê gestor, que é o comitê que disciplina as metodologias e tudo que envolve o Simples, ele prorrogou no tocante à parte do Simples que diz respeito ao Imposto sobre a Renda, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro, COFINS, PIS e Contribuição Patronal, houve uma prorrogação das competências de março, abril e maio, cujo pagamento deveria ser feito em abril, maio e junho. Esses pagamentos deverão ser realizados em outubro, novembro e dezembro. Então, olha só o fôlego que essas empresas ganharam para conseguir aquecer a sua atividade. Eu falo assim, eu penso assim que essa pandemia que a gente está passando ainda, a gente está vivendo, trouxe prejuízo para todo mundo, né? Opa, só um... Normal, me derrubei. Eu falo assim, trouxe problema para todo mundo. Mas tem gente que está aqui na minha frente só morrendo de rir, eu não posso ir. Eu te derrubei, né? Ô, Rodrigo, mas eu falo assim, ó, tem muitos empresários que enviaram perguntas e falaram assim, do ponto de vista de desconto, de poder parcelar, como você sugeriu aí em cima. E bom que o governo contribuiu com isso, para dar essa folga. Agora, é o que a gente sempre fala. A gente tem que procurar orientação, sempre um bom advogado, para poder orientar. Porque às vezes as pessoas procuram muito no Google como fazer e faz errado e depois vem para o escritório para poder... você deve atender muitos casos assim, né? As empresas confiam em terceiros, confiam em anúncios daquele parcele aqui, aperte aqui, né? Porque hoje realmente tem muitas empresas que dão golpes assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho também nesse sentido. Excelente a sua intervenção. Veja que no começo eu fiz questão de esclarecer que nós temos regimes de tributação. Pessoa física, pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica nós temos várias formas de cumprir com as obrigações tributárias. Então veja, a escolha do regime, ela passa por um planejamento. Então é importantíssimo que você consulte um especialista, um advogado, um contador, que é uma profissão importantíssima no cumprimento das obrigações fiscais, para que você opte pelo melhor regime. Então, trabalham juntos, né? É um casamento bem feito. Um simples exemplo do profissional liberal, né? O advogado, o médico, o contador, o enfermeiro, o psicólogo. O que é melhor? Você pagar os seus tributos na pessoa física ou na pessoa jurídica? Depende. Depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, depende do ganho de cada um, depende das despesas que as pessoas possuem. Então, essa sua recomendação, ela é importantíssima, e principalmente num momento como esse. As empresas vão ter que alterar suas estratégias. Sim. Vamos sair da pessoa física e vamos entrar na pessoa jurídica. Elas vão precisar alterar suas estratégias no que se refere à comunicação, marketing, redução de margem de lucro, porque muitas vezes não é possível você reduzir custo, e principalmente redução de custos. E o principal custo tributário de grande parte, principal custo de grande parte das empresas é justamente o peso dos tributos. E nós temos hoje, na realidade, muitos tributos que são cobrados de forma ilegal, inclusive com reconhecimento das nossas cortes de justiça. Temos decisões do STF, decisões do STJ, por exemplo, mudando a metodologia de cálculo do tributo. Talvez o principal exemplo, e que tem circulado na mídia há muito tempo, é a não inclusão do ICMS na base de cálculo dos tributos PIS e COFINS. Olha só. Então, veja, o valor do ICMS, que é sempre adicionado no valor da venda das mercadorias, ele tem uma representatividade absurda, enorme, na receita arrecadada.
E segundo o entendimento do STF, o ICMS, por exemplo, ele deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, vejam, muitas vezes você consegue reduzir o seu custo adotando estratégias. Em outras situações, eu nem preciso, como eu mencionei anteriormente, discutir ou ir para o judiciário. Muitas vezes você consegue se adequar pela simples opção. É melhor o lucro presumido ou é melhor o lucro real? É melhor ficar no simples? Eu falei que o simples é um regime simplificado, mas para muitas empresas ele é pesado. Apesar de simplificado, o ônus tributário é maior do que se você optasse pelo lucro presumido ou do lucro real. Então, essa sua intervenção foi importantíssima nesse sentido, né? Você precisa ter um bom profissional, porque depois que o erro é cometido, ou depois que você já tenha pago um tributo a maior pela escolha equivocada, ou a maior porque ele é indevido, ele é ilegal, ele é inconstitucional, o peso da restituição é muito grande, né? Você demora muito. Eu costumo dizer assim, que tem advogados que falam, eu faço essa área, eu faço essa, eu faço aquela, fazem 1000 áreas. Eu desconfio desse advogado que consiga fazer todas as áreas. Eu faço isso, não tem como. Porque eu sou especialista em direito de família. Então, assim, eu sei a minha área. Pelo menos tem que saber estudar. E como eu falo, direito tributário, nessa crise, as empresas estão querendo fechar as portas, muitas. Estão querendo jogar a toalha. E muitas pessoas não têm essa dimensão do que o governo está falando. Perfeito. Vão muito atrás de fake news, que atrapalha Perfeito. muito a nossa vida. Sim, com Né? certeza. A vida do empresário, a vida do dia a dia das pessoas. Cortou um pouquinho, finalzinho. Finalzinho. Então, eu acho importante a gente passar essa credibilidade para as pessoas que estão assistindo as lives, para a pessoa que vai ficar gravada a live, depois vai poder assistir. As perguntas aqui eu tenho sobre auxílio do sistema de saúde, IPI. Então, várias empresas enviaram essas perguntas para a gente poder dar um direcionamento e um foco, para falar que nada está perdido, né, Rô? Eu acho que as pessoas têm que ter um aconselhamento jurídico e não ir atrás dessas fake news. Porque o que de empresa que nós recebemos aqui por e-mail, aqui no Instituto, quando a gente já começou a anunciar 2 semanas, então encheu a caixa de empresários desesperados. E assim, essa também é uma mensagem importante. Eu complementaria, além da fake news, nós temos também profissionais que não conhecem do assunto, é o que você disse. Então, muitas vezes, você acaba passando, a gente ouve orientações que foram passadas para a empresa que, ao invés de você reduzir carga, você vai gerar autuações altíssimas. Sim, principalmente hoje, né? Hoje todo mundo precisa de certidões negativas, que aliás foi outra medida, né? O governo prorrogou por 90 dias as certidões negativas de débito ou as certidões positivas com efeito de negativa. Também foi uma importante diretriz que foi concedida. Mas além da questão da fake news, nós temos também orientações equivocadas que podem colocar a vida da empresa em xeque. Nós temos multas que podem chegar a mais de 100%. Então, olha só. Então, é pesado. É o que eu mencionei. Você pagar um valor a maior, você pagar um valor indevido, ele traz consequências sérias para a empresa, mas ser autuado, muitas vezes, também traz uma complicação ainda maior, porque para conseguir resolver vai longe, né? Então, essa questão da revisão fiscal, da análise de cada tributo que as empresas vêm recolhendo, ela é importantíssima, primeiro, para reduzir custos,
como eu mencionei. E o segundo é para você afastar passivo oculto. Isso. Porque muitas vezes a empresa acredita que ela está recolhendo corretamente um determinado tributo dentro de uma sistemática, e depois ela se surpreende com a visita de um fiscal lavrando um auto, como as multas que eu mencionei em alguns casos, elas ultrapassam o valor de 100%. Em alguns estados envolvendo o ICMS, por exemplo, a multa não é calculada nem sobre o tributo, é calculada sobre a operação. Então ela chega a ser 8, 9, 10 vezes maior do que o tributo que deveria ser recolhido. E essa outra sua observação também ela é relevante, né? Hoje, nós estamos vendo agora o emaranhado de legislações que tem surgido. Então, como que você consegue conhecer todas as matérias? Na minha ótica, hoje eu acho até que você precisa ter, agora falando diretamente com os advogados, eu vi que tem vários aqui, né? O advogado ele precisa conhecer um pouquinho de cada área, precisa conhecer um pouquinho de direito do trabalho, um pouquinho de tributário, precisa ter uma noção. Mas ser especialista em cada área é muito difícil, né? Então veja, a pandemia tem mostrado isso também. O Fábio perguntou aqui, achei interessante a pergunta dele, Paty. Ele perguntou se a pandemia ela pode aproximar o diálogo entre o governo e os contribuintes de uma maneira geral. Com certeza, viu, doutor Fábio? Com certeza. E nós estávamos no momento de discussão de reforma tributária. E que, na minha ótica, apesar de simplificar, a reforma que vinha vindo, ela traria uma majoração da carga tributária para muitos setores que são primordiais no nosso sistema. Então, nos momentos difíceis, nós acabamos corrigindo muitos equívocos. Eu atuo na área de saúde, como eu mencionei, e a gente vem discutindo sobre telemedicina há muitos anos. Olha só. E agora surgiu uma legislação, né? Não veio como nós esperávamos, porque ela foi feita às pressas, mas nós estamos vendo a importância que é empregar a tecnologia em cada um dos setores. Então, o que a pandemia vem mostrando é que nós não podemos postergar, seja o uso da tecnologia, seja como o uso de outras inovações, como, por exemplo, energia renovável, Sim. Fontes alternativas, né? Então, nós não podemos esperar o problema para que efetivamente as soluções sejam concedidas. E eu acabei me esquecendo de falar, eu falei da postergação do PIS e do Simples, mas nós tivemos também a prorrogação do PIS e da COFINS, que são dois tributos pesados, as competências de março e abril, elas ficaram prorrogadas para agosto e outubro. Alguém vai falar, mas espera aí, prorrogou para agosto e outubro? E setembro? Não, setembro, de propósito, a legislação pulou, que é para a empresa tomar um fôlego. Porque ela vai chegar lá em agosto, ela vai pagar a competência de março e vai pagar a competência de julho. Porque houve prorrogação e não uma dispensa de pagamento. Depois ela vai chegar em outubro e vai pagar a competência abril e a competência de setembro. Então, por isso, o governo deu um fôlego interessante. Além do PIS e da COFINS, também houve prorrogação das contribuições previdenciárias. Sim. Mas a parte patronal. Tá? Então, aquilo que é retido do empregado, que é retido de terceiros, tem que ser pago normalmente. Nós não podemos utilizar esse valor. Mas aquilo que é a parte da empresa, 20%, por exemplo, né? Fora o RAT, o SAT, o GIL SAT,
né? O Gilhat, que hoje a parte das empresas ela pode chegar a 28,5%, com exceção dos terceiros, ficou prorrogado. Então, é outro valor interessante que pode trazer uma flexibilização no fluxo de caixa da empresa, pai. Então, eu falo assim, muito importante isso. Essa aqui eu já perguntei. Essas alternativas tributárias que a gente está passando aqui, para a pessoa mostrar esse fôlego. E eu vi ali o Fábio falando também, essa pandemia deu essa possibilidade de ter esse respiro. Não tem como nem poder não ter dado, né, Rodrigo? Porque senão as pessoas não ia ter mais nada no país. Como eu mencionei, o tributo ele tem um peso relevante no custo das empresas e das pessoas físicas. Então, esse é um campo que, com certeza, tinha que ser tocado pelo governo. Daria para fazer mais? Daria. Né? Talvez os governos estaduais, os governos municipais, eu tenho visto que as medidas elas estão bem restritas por enquanto, mas com relação às empresas que estão no Simples, tem alguns projetos que estão vindo por aí, principalmente aqui no município de Ribeirão Preto, uma possível anistia, mas por enquanto de concreto nós não temos nada. Mas apesar da falta de um incentivo ainda maior, eu acredito que as medidas foram razoáveis até o presente momento. Porque, por outro lado, o governo está tendo um gasto enorme com as bolsas que têm sido concedidas, com a liberação de recursos para financiamento. Então, a conta precisa fechar para o lado de lá também. Nessa hora, nós precisamos ter um equilíbrio e também raciocinar nessa linha. O governo vai precisar arrecadar porque as despesas por parte do poder público também não esperam. Agora mesmo eu vi que o governo do estado ele conseguiu postergar o pagamento dos precatórios. Olha só. Então, vejam, um dos principais pontos na decisão que foi concedida é que, pelos números apresentados pelo governo, ele não conseguiria fazer face a todas essas despesas ordinárias e as extraordinárias que decorrem da pandemia, né, sem aliviar o seu caixa. Então, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta nada também o governo deixar de arrecadar nesse momento e depois a conta vir pesada. Sim, porque aí vai, querendo ou não, vai ter que ser repartido isso de uma forma que a gente sabe que a população está preparada, né? No final das contas, quem paga a conta é a população, né, Paty? Não adianta. Somos nós. Não tem uma outra receita. Verdade. Então, é importante ressaltar que alternativas tributárias nesse meio da crise existem, foram criadas. Ontem eu peguei a matéria rapidinho para dar uma lida, que eu falei assim, gente, eu tenho que ler, me inteirar um pouquinho. Não é minha área, né? Mas eu tive que dar uma estudadinha. Então, eu falei assim, ontem à noite mesmo saiu uma medida. Era uma medida que eu até anotei aqui. Eu falei, gente, é toda hora saindo alguma coisa. Todo dia. Na parte do direito do trabalho. Então, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é toda hora que sai alguma coisa referente a isso. Então, essas incertezas que eu entendo as empresas aflitas nesse sentido, os patrões, eu quero dizer agora, os empregadores, eles ficam, querendo ou não, inseguros. Com entendeu? Certeza. Eu tenho uma cliente que fala assim para mim, doutora, meus cabelos já caíram todos. Porque é muita responsabilidade. Sim, porque são famílias, são vidas. Sim. Que você tem que manter ali. E mesmo querendo não fazer um acordo, quase engasguei aqui, quase um acordo, você tem que direcionar da melhor forma.
E não querer que seja não caracterizar uma demissão, né, Rodrigo? Sim, eu acho que... E o que eu tenho visto de muitos empresários é essa responsabilidade social, Paty. Eu acho que nós crescemos muito. A iniciativa privada, esse país tem dado certo muito, muito em razão da responsabilidade, do empreendedorismo, da iniciativa privada. Tá? Que esse equilíbrio dos empresários em geral, essa noção de que as suas atitudes têm um impacto relevante na sociedade, eu tenho percebido nas decisões que estão sendo adotadas. Eu vou dar um exemplo até por nós aqui do escritório, que no escritório nós somos em 300 pessoas e a nossa principal premissa foi não demitir. Então, vamos trabalhar com as alternativas, o momento é de precaução e temos alternativas, tanto na esfera trabalhista, como essas que nós estamos mencionando na esfera tributária, dá para você renegociar contrato, dá para você rediscutir estratégia, dá para você aplicar tecnologia, entre outras alternativas, visando otimizar procedimentos, redução de custos. Então, o que eu acho é que o nível dos empregadores, do empresário em geral, ele cresceu muito nos últimos anos. E isso tem tido um efeito no combate, na forma de redução dos efeitos e dos prejuízos causados pelo isolamento. As medidas têm sido tomadas todos os dias e não poderia ser diferente, né, Paty? Cada dia é um efeito novo. Né? Então, nós vimos o que aconteceu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que de repente 2.500 mortes por dia. Então, as medidas têm sido adotadas na medida em que a evolução do assunto ela se desenvolve também. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que nós falamos muito para quem está numa situação confortável e consegue trabalhar com a sua redução de custo. Mas tem aqueles que não conseguiram recolher os seus tributos. Sim. Temos alternativa. E para quem está devendo? Né? É outra informação importante. Para quem está devendo, tem alternativa também. O governo disciplinou algo que nós esperávamos há muito tempo atrás. Disciplinou, não foi agora não, foi em 2016, o Congresso editou a lei regulamentando a transação no tocante aos tributos federais, transação com bens imóveis. Isso já está regulamentado e pode ser uma alternativa. E agora, no meio da pandemia, o governo converteu a medida provisória na Lei 13.988, regulamentando as transações... Desculpa, eu tinha falado da dação em pagamento. E agora, regulamentando as transações. E saiu uma transação extraordinária, através da portaria 9924, que permite o parcelamento de tributos já inscritos em dívida ativa em 84 parcelas. Para algumas... Nossa, eu estudei essa lição aí. Foi muito bom, né? Você entendeu? Essa medida é recente. Então, essa transação que foi viabilizada com relação aos débitos do governo federal, é importante que seja dito, mas com certeza isso vai incentivar os governos estaduais e municipais a também trazerem medidas como essa, certamente vai trazer uma situação, uma alternativa viável para muitas empresas que estão em débito e precisarão regulamentar a sua situação. Sim. Eu acho que não pode desistir. Não. Eu queria muito passar para essa live, que você somasse aqui com a gente do Instituto, era isso. A gente poder passar para a pessoa física quanto para a jurídica, que há luz sim no fim do túnel, que a gente tem que se agarrar nessas alternativas está aí, que o Estado pôde, né, que nosso país está dando essas possibilidades. E, Rodrigo, estou recebendo aqui uma pergunta de novo, aqui, ó.
3 vezes a mesma pergunta. Doutor Guilherme na live. Doutor Guilherme na live. Doutor João tá falando. Doutor João. Não foi nosso professor. O Júnior, que estudou conosco também, olha lá, ó. O Júnior, olha aí. Tá cheio de pessoal aqui, ó. Sim, Guilherme. 5 minutos. Cardoso, meu querido. Um abraço em todos. Pessoal, desculpa aqueles que... A Alê, minha amiga de Jabuticabal. Várias pessoas. O Murilo, grande Murilo. Então, Rodrigo Pessoni também. A Flávia. Eu ia falar aqui da pirâmide que ele entrou aí. Kelsen. Quem? Bortolato. Opa, o Alexandre. O Alexandre, eu falo para ele. Nosso mestre do direito desportivo. Agora eu vou começar falando de Kelsen. Cadê a pergunta dele aqui que eu não achei? Ó, tá perguntando aqui, ó. A suspensão por 3 meses do pagamento da parcela da União referente aos tributos federais, incluindo no Simples Nacional. Isso a gente já falou. E os pagamentos dos vencimentos, aí eles anotaram, olha só, é 20/4, é isso? Isso. 20/5 e 22/6. Foram prorrogados. Esse recolhimento serão apenas a partir dos dias 20/10. Isso. 20/11 e 21/12? Perfeito. Ah, então anotaram, pediram para eu repetir. Falei, vou repetir. Tá. Então, assim, ó, nós temos, só para lembrar, tá? E só tomar um cuidado. Para quem está no Simples, nós temos 2 tratamentos. Nós temos a parte dos tributos federais, que ficaram nessas datas que você mencionou agora. E nós temos o ICMS e o ISS, que está dentro do Simples, por isso que tem que tomar cuidado. Só que a prorrogação dessa parte é distinta. O ICMS e o ISS de março, com vencimento em abril, ficou prorrogado para julho. O de abril, que venceria em maio, ficou para agosto. E o de maio, que seria para junho, foi para setembro. Tá? Certo. Então, cuidado aí para quem está no sistema simples de tributação, que tem uma parte do simples relativo ao ICMS e ao ISS, que é distinto. Paty, mais 2 coisinhas. Eu falei da transação extraordinária. Para pessoas jurídicas, o pagamento ele é em 84, você tem que adiantar uma, divide em 3 e depois você recolhe o resto em 81. Essa que tem que adiantar, também me falaram, acho uma porcentagem de 2%, é isso que você tem? É o seguinte, ó, você tem que antecipar para quem... Isso é para débito inscrito em dívida ativa da União Federal. 1%. Se o tributo que vai ser parcelado, ele já foi objeto de parcelamento, isso aumenta para 2%. Agora, se for pessoa física, por exemplo, eu posso parcelar em até 142 parcelas. Olha pessoa aí, física, microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, sociedade cooperativa, instituições de ensino, elas possuem um prazo mais alongado nessa transação extraordinária, tá? Vamos respirar melhor. Lembrando que a transação extraordinária, ela tem que ser, a opção é até 30 de junho de 2020. Eu vi que o João perguntou ali também, enquanto eu fui buscar a pergunta do Bortolato, eu vi que o João perguntou do ITCMD, né? O prazo de 10 anos do ITCMD. Esse assunto, João, ele está para ser analisado pelo STJ, tá? O termo inicial e como é a contagem da decadência no ITCMD cobrado, é o tributo TCMD, para quem não conhece, é um imposto que incide sobre doações ou sobre heranças, né?
Aí vai ter Então, direito de sucessões. esse é um tema relevante e que em breve o STJ vai dar a sua decisão, que, na minha opinião, o prazo é de 5 anos, contados efetivamente do evento, da doação, da sucessão, enfim. Mas vamos ver como será a análise feita pelo STJ nesse assunto. Bom, tem várias outras medidas, né, Paty? Eu não sei como nós estamos de tempo. Eu sei que o Instagram ele tem 1 hora. 1 hora, né? Eu não sei quanto falta, Eu acho mas nós engraçado temos. porque eu mesma estou conversando Fala que sou ali. eu, fala que sou eu. Eu mesma estou falando ali. Ai, gente, mas não sou eu, viu, pessoal? Sou É eu. a diretora do Instituto. A doutora Ela Marina, chegou lá. ela está por aí, doutora A Marina? doutora Marina está Eu tô aqui com o celular da Patrícia. Opa, fica meu abraço aí, doutora. Ela está Muito com meu obrigado. celular e ela fica escrevendo. É engraçado. Eu mesma me vi por aqui. Abraços, abraços. Estou preocupada com o tempo. Se cair, a Não, gente gente, volta em se seguida. cair, acontecer qualquer coisa, a gente retorna rapidinho, né, Rô? Não, Porque tem muitas tranquilo. Porque perguntinhas. aí tem algumas perguntas também. Só para encerrar, não vai ser coisa Tá. lá, não vai Uma ser coisa página longa. e compartilha. É isso que eu ia te falar. Então, se você quiser me fazer, as que eu vi, eu já fui respondendo. Se tiver mais alguma, podem me fazer. Estou à disposição. Tá, Nesse segundo bloco, siga Vamos. e compartilha. A Marina tá aqui aflita. Porque a gente quer muito contribuir nessa época de pandemia. Então, o pessoal tá em casa, aproveitar. Nós estamos sorteando hoje para a nossa live 3 cursos aqui do Instituto Valente. Que legal. Que é do curso do novo CPC, um do Direito Desportivo, do nosso colega Bortolato. Esse aí, eu queria um também, viu? Ai, Um tá dedicatório, hein, Você Alexandre? pode comprar. Ele não pode sorteio, porque é marmelada. Tem que marcar 3 pessoas. A Marina, tem que marcar 3 pessoas no Instagram. A gente vai fazer o sorteio e também um curso de inglês jurídico. Excelente também. Importantíssimo nesse momento, né? A doutora, como é que ela chama? Vitória, ela fez uma live. Eu assisti um pedaço. Ela fez lá por Londres. Ela explicou muito bem o tema. Tivemos uma avalanche aí de vendas desse curso. Ela está muito feliz. Foi muito legal. Eu fico muito feliz, né? Cada curso que é vendido, que a pessoa investe em conhecimento, a gente fica muito feliz. Não tem. A receita do bolo é essa, né? Para quem quer chegar em algum lugar, só estudando, só buscando conhecimento. Isso independentemente da área. E tem várias formas de se buscar o conhecimento. E a tecnologia contribuiu muito para isso. Né? Eu fico imaginando se essa pandemia tivesse ocorrido há 20 anos atrás. O desespero que seria para todos nós. Né? Inclusive, ficar recluso em casa, num momento como esse, sem o uso da tecnologia. Isso é, falar para o Fábio anotar 3 nomes aí, quem sabe ele não é sorteado. Ou ele Todas entra as nossas lives, ele tá. Ou entra na página. Tem que agradecer. O Fábio é um querido, né? Querido demais. Eu morro de rir das piadas dele no nosso grupo da Eu, infelizmente, às vezes eu não posso participar. Outro dia eu vi a do João aí também, nosso eterno mestre, mas em razão dos meus compromissos, né? Eu dou aula à noite, então, infelizmente, eu não posso entrar, mas fica aqui minha recomendação para acompanhar o Instituto, temas interessantíssimos. Então... E não pode esquecer também que você vai começar um curso aqui, né, Rô? Opa! Sugerir também. Com certeza, já está na agenda aqui. Já fizemos nossa reunião aqui. O Rodrigo vai ser um parceiro, vai montar um curso bem dinâmico, bem legal. Ainda mais nesse tempo agora, eu acho que é primordial. Sim, pai. Vamos trabalhar e vamos colocar mais ânimo. Com certeza. Segundo bloco. Eu vou desligar essa live, quero agradecer. Mas, gente, pessoal, a gente vai continuar no segundo tempo. Só vou entrar um minutinho. Desligar. Só para não desligar. VaptVupt. Então tá bom. VaptVupt.
Você não falou que você ia recomeçar?